Uma promessa de Deus para você. Uma promessa para você? Que bênção, não é? Quando nós falamos de promessa, nosso coração bate mais forte. Nós gostamos de promessas. Nós queremos as promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos alegria, irmãos, nas promessas do Senhor, e elas são boas com certeza. Hoje nós vamos meditar no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glórias! Palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por tudo quanto tens feito na nossa vida. Por esse momento tão especial, um momento ímpar, no qual nós estamos aqui congregados para ouvirmos a Tua palavra e nos deixar guiar pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Guia-nos, Pai, para que nós possamos sair desse lugar edificado para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, preciosos? O tempo, 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Salomão, amados, estava ali inaugurando, estava dedicando o templo. Logo após a dedicação do templo, o Senhor vem e faz promessas maravilhosas a todo Israel. Promessas poderosas que nós podemos trazer para os nossos dias, porque os princípios são os mesmos. O tempo passou. 3000 anos passaram-se. Porém, quando nós olhamos como obter as condições para que possamos ser abençoados, recebermos de Deus as promessas, nós vamos constatar com facilidade que os princípios são os mesmos para hoje. Se nós colocarmos em prática os ensinamentos que estão na palavra, se os vivenciarmos no nosso dia a dia, certamente seremos abençoados e experimentaremos o poder de Deus. E o nosso coração há de bater mais forte, porque nós vamos receber do Senhor a sua graça sobre a nossa vida, o seu cuidado sobre a nossa vida. Amados, esse texto inicia-se dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Veja, não é que o povo clamava pelo nome de Deus. Muitas vezes nós confundimos, mas é o povo que pertence a Deus. Se este povo que pertence a Deus, é nesse aspecto, início desse versículo, nessa tradução, é o povo que pertence a Deus. Se nós pertencemos ao Senhor, se você pertence a Deus, prepara-te para receber do Senhor as promessas que Ele tem reservada para aqueles que o amam. Oh, bênção! E é isso que Deus quer, irmãos, que nós vivamos esta verdade a cada instante, a cada minuto, que nós possamos praticar aquilo que o Senhor quer e vivenciarmos a verdade dEle na nossa existência a cada minuto. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo do Senhor venha envolver-nos. Mas como fazermos isso? Como podemos fazer, irmãos, para que possamos receber aquilo que Deus tem reservado para os que o amam? Como devemos proceder? Nesse texto nós vemos as orientações que são simples, porém nos habilita a receber o que Deus tem preparado para cada um de nós. Se nós agirmos conforme a orientação, se nós observarmos esses ensinamentos, certamente seremos bem-sucedidos, veremos a glória do Senhor, seremos repletos daquilo que Deus tem de melhor, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Muitos podem dizer, mas é o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, 1000 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Amados, isto aqui não é doutrina, isto aqui é promessa. São princípios imutáveis de Deus para o seu povo. Se nós hoje colocarmos em prática, certamente vamos experimentar aquilo que Deus deu a Israel e também pode nos dar. Amém? Queres a bênção de Deus? Quem quer a bênção do Senhor? Oh, glórias, aleluias. Uma promessa para você. Deus tem a promessa, Deus tem a bênção para você. A primeira condição está no início deste versículo. Qual é a condição?
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar. Eis, amados, a primeira condição, se humilhar. Este humilhar você pode entender como arrependimento. Se cada um de nós nos arrependermos dos nossos atos ruins, se os confessarmos ao Todo-Poderoso, se alinharmos a nossa vida com a vontade do Eterno, estamos assim nos habilitando a receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas é preciso, irmãos, reconhecer o nosso estado de pecadores, nosso estado lastimável de pecado, e quebrantados, aceitarmos os princípios de Deus para a nossa vida. Eu preciso aceitar os princípios de Deus. Eu tenho que viver a vontade do Eterno. Eu tenho que andar segundo aquilo que Deus quer. Esta foi uma das condições imposta ao povo lá em Israel. É uma condição válida para nós hoje, em 2020. Queridos, quando nós entendemos que nada somos, é difícil entender isto, não é? Porque sempre achamos que somos alguma coisa, tanto é que nós lutamos, nós nos debatemos por aí, querendo mostrar que somos alguma coisa. Diante da sociedade até podemos ser reconhecidos de alguma forma. Mas para Deus, nós somos pessoas carentes da sua graça, carentes da sua misericórdia. Na verdade, não temos valor, irmãos, não temos valor. Não se ache grande como hoje é pregado por aí. Hoje é pregado que você é tão importante quanto Deus. Mas não é assim, irmãos. Já falamos e repetimos. Deus não precisa da minha vida para nada. Deus tem milhões e milhões de anjos. E Ele pode usar os anjos para fazer tudo quanto Ele quer. Deus tem milhões e milhões de servos sobre a face da terra. Ele pode usar esses servos para fazer tudo quanto Ele deseja através do homem. Portanto, Deus não necessita de mim. E eu preciso ter esta consciência, reconhecer que nada sou e chegar-me a Ele. Mas chegar-me, irmãos, com o coração quebrantado, com uma vida humilde, falando para Deus: Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, eu quero colocar-me diante do teu altar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver exclusivamente para ti. Há um texto que eu gosto muito dele que diz que nós somos forasteiros nesta terra. Nós somos forasteiros. Um forasteiro, isso significa que ele não tem morada fixa no lugar onde ele está. Ele está de passagem. É alguém que está de passagem, um peregrino, está de passagem. Assim é a nossa realidade, igreja. Vocês não moram, aliás, vocês não são deste lugar. Vocês vivem aqui, mas a vossa pátria é a celeste. É a pátria celestial. Somos comprados para sermos cidadãos dos céus. Essa é uma das condições para que você seja abençoado, para que tenhas a promessa de Deus na tua vida. Esta é uma condição que Deus coloca para que eu tenha a promessa dele se realizando na minha existência. A partir do momento que nós entendemos esta verdade e buscarmos Deus com toda a nossa força, certamente seremos agraciados com o seu cuidado. Se o meu povo que pertence somente a mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e nós somos esse povo. O nosso nome é povo de Deus, filhos de Deus, nação santa, exclusiva do Todo-Poderoso. É assim que o Senhor reconhece os seus. A segunda condição para que tu tenhas a promessa de Deus realizando-se na tua vida. Diz o texto, ouça, vamos ler direto na palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Se humilhar e orar. Queridos, na vida cristã, talvez um dos mandamentos mais negligenciados é a oração. Nós não gostamos de orar. Nós temos horror à oração. Quando eu falo nós, irmãos, eu estou generalizando. Nós estamos falando de uma forma generalizada, sem apontar para ninguém. O homem, ele tem horror à oração. Nós podemos constatar que os nossos momentos de orações são mínimos.
Quem gosta de futebol passa 90 minutos, 1h30, 2 horas. 2 horas na frente de uma televisão ou no estádio para ver uma partida de futebol. Para quem gosta de política, oh meu Deus, Bolsonaro é melhor do que Lula, Lula é melhor do que Bolsonaro e vai por aí. É uma conversa que não acaba mais. Horas e horas debatendo. Aí nós vamos para as redes sociais, aí aparece a crentalhada na maior luta política, porque esse é melhor do que o outro, esse é pior do que o outro. Tá certo que o outro é pior do que o outro, isso aí nós não podemos dizer que não. Mas não é o nosso foco, irmãos. O nosso foco é conversar com Deus. É buscarmos Deus. É desenvolvermos uma comunhão verdadeira com o Senhor. Hoje todo mundo trabalhou nesse lugar. Todos que estão aqui trabalharam, estudaram. Eu creio que ninguém ficou de boca fechada. Falou até pelos cotovelos. E as mulheres falaram mais do que os homens. É um negócio sério. Mas vamos complicar um pouco. Quantos minutos oramos hoje? Quantos minutos? A turma de 1 minuto. Oh, glórias! A turma dos 2 minutos. 2 minutos de quê? De oração. A turma que oraram apenas 2 minutos. O dos 3 minutos, 4, dos 5. A galera dos 10 minutos de oração. Aqueles que oraram meia hora. Aí ficou raro, né? Orar meia hora, só misericórdia de Deus. Oh, meu Deus! 1 hora de oração só se for durante o mês. Somando as orações do mês. E aqueles que, oh Deus, obrigado pelo alimento, amém. Esses aí é dos 30 segundos. A galera dos 30 segundos. Queridos, parece brincadeira, mas é fato. Só que nós queremos as promessas de Deus na vida da gente. Nós queremos as promessas de Deus. Não é? Eu quero as promessas de Deus, mas eu não quero papo com Deus. Eu quero as promessas dele, mas tu ficas lá, ô velhinho do cabelo branco, que eu fico cá. Infelizmente, muitos pensam e agem desta forma. Como se fossem importantes e dignos do olhar de Deus e, além do olhar, do agir de Deus, favorecendo-os no seu dia a dia. Não é assim, queridos. Eis o porquê que nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Eis o porquê. Porque nós não queremos. Nós não queremos. Irmãos, o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, nós precisamos aprender a orar. A possuirmos tempo para Deus na nossa vida. E não sejamos hipócritas. Nós oramos pouco mesmo. E quando eu falo nós, somos nós. Só que não é desta forma. Eu quero a bênção de Deus, eu quero que o Senhor abençoe minha família, eu quero que Deus converta meu esposo, minha esposa, eu quero que Deus me abençoe no meu trabalho, eu quero prosperar na minha existência, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas não conversa com Deus. Qual a confiança que Deus tem na tua pessoa? Vamos lá? Vamos refletir um pouco? Qual a confiança? Numa escala de 1 a 10. 1, confiança mínima. 10, confiança hiper, super máxima. Oh, bênção. Vamos lá. Pensa aí na sua cabeça. Coloca para funcionar. Nessa escala de 1 a 10, qual o nível de confiança que Deus tem na tua vida? Em Salomão, 10. Em Davi,
10. Em Jó, 20, 30, 50. Extrapolou os 10. Em Paulo, 10. Em Jesus, milhões, extrapolou tudo que você possa entender de confiança. E em Elias? E na tua vida? Quanto Deus confia em você? Nós somos sempre pensados a pensar que devemos confiar em Deus. Sim, é fato. Mas você já olhou pelo outro lado? Você já olhou por trás? A que ponto, até que ponto Deus confia em você? Olha, vou colocar na mão deste homem, desta mulher, ouro em pó. Lembra-se dos talentos? A pastora falou a respeito disso no último domingo. A um o Senhor deu 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 talentos. Sabe o que significa aquilo? Confiança de Deus naqueles. Uns fizeram o quê? Esconderam. E o talento, ao invés de crescer, diminuiu. Amados, será que não é assim que está acontecendo com a tua vida? Você não consegue receber as promessas de Deus porque Deus não confia em você? Eu não consigo receber as promessas de Deus na minha vida porque Deus não confia em mim? Mas como pode confiar se eu não dou? Se eu não dou, irmãos, aquilo que o Senhor possa olhar e ver esta confiança. Como é que Deus pode confiar em mim? Eu não oro. O orar, irmãos, é conversar com Deus. É colocar diante dEle as tuas vontades, os teus desejos. É entender que Deus é o teu confidente. Deus é o teu confidente? Quem é o teu confidente? Ah, meu confidente é meu melhor amigo. Eu conto tudo para ele. Ah, minha confidente é a minha melhor amiga. Eu conto tudo para ela. E para Deus? Nós contamos o quê? Ah, só conta as desgraças da minha vida. Para Deus, só as desgraças. Aí quando a casa pega fogo, Deus, ó Deus, olha para minha casa. Quando eu quero não sei o quê, ó Deus, olha para minha causa. Quando os problemas estão aí, ó Deus. Quando a saúde vai de mal a pior, ó Deus. Só temos as desgraças para o Senhor. Não é? É como se Deus tivesse um ouvido só para ouvir nossas lamentações, ouvir nossas dificuldades, mas não tem um ouvido para ouvir a nossa palavra de amigo. Como é que nós vamos receber as promessas de Deus desta forma? Amém? Precisamos mudar esse conceito de oração. Buscar essa unidade com Deus para que haja confiança dele para conosco. Ele para conosco. Amém? Terceira condição para que as promessas de Deus sejam uma realidade na nossa vida. O texto bíblico diz, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Por que segundo Crônicas e não segunda Crônicas? Como falamos com 2 Coríntios, 2 Pedro, e vai por aí. Por que essa diferença? Novo Testamento são cartas, epístolas. Antigo Testamento são livros. Portanto, segundo livro das Crônicas. Eis o porquê segundo. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem são estes? Nós. Se humilhar e orar e quê? Me buscar. Me buscar. Oh, glórias! Oh, gente! Misericórdia, meu Deus. O que é que Deus diz? Me buscar. Me buscar. Queridos, é evidente que isso é uma figura de linguagem. Esse buscar a face de Deus. Entenda como desenvolver comunhão e intimidade com o Senhor. Buscar a Deus. O que é buscar a Deus?
desenvolver unidade, comunhão, intimidade com o Senhor. Como é que fazemos isso? Obediência aos preceitos de Deus. Obediência aos preceitos do Senhor. Somos obedientes? E ainda, irmãos, satisfação naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas vamos lá. Vamos ver até onde estamos aptos a recebermos as promessas de Deus. Buscar a face de Deus. Essa comunhão, essa intimidade. Primeiro aspecto negativo. Nós temos uma dificuldade tão grande. Nós não queremos nem mesmo participar dos cultos de louvor e adoração ao Senhor. Gente, é o elo mais fácil, que está diante de nós, é o elo mais alcançável. Vim à igreja louvar, bendizer o nome santo de Deus. Nessa busca pelo Senhor, este talvez o primeiro elo e o mais fácil. Aí nós vemos, irmãos, que todos querem as promessas de Deus, mas buscar a Deus, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com isso, eu estou com aquilo, não estou cansado, o capeta está falando é assim mesmo. É desse jeito. Não se preocupa, Deus entende. Não se preocupa que na sua casa você coloca um louvor, coloca na Montanha FM, o pastor está falando, não sei o que, coloca na internet, você ouve uma pregação na internet, busca aí nos meios de comunicações, na mídia que está disponível diante de nós, e Deus vai falar com você. Não vai para a igreja, não precisa. É onde você quebra a cara. Quando você vai na internet, enquanto você procura a mensagem, o capeta coloca 50 mil títulos diante de você. E aqueles títulos são atrativos. Esse título fala a respeito, não sei. 1000 itens, 1000 títulos. E até você chegar no vídeo que, em tese, você queria alcançar, já foi. Amados, é preciso cuidado. Porque o maligno quer te desviar do caminho. O maligno, ele é como um ladrão que está escondido à margem do caminho para te roubar a atenção, para roubar a tua alma. E muitos estão sendo roubados pelo inimigo de nossas vidas. Estão sendo roubados, amados. Aí o camaradinha não vem à igreja, fica em casa, não vê o vídeo, não ouve a palavra, e corre o risco de chegar o esposo meio bravo, ou a esposa meio bravo, e ali já começar uma briga. Sei lá, aparece um vizinho na sua casa que rouba-lhe o tempo e falam de tudo, de política, de futebol, fala da vida dos outros, fala da vida do todo mundo. E aí? Eu estou buscando a face de Deus, estou buscando Deus. Como? Se o mais fácil era estarmos aqui congregados. E é mandamento do Senhor que estejamos congregados. Não pense que não seja. É mandamento do Senhor que estejamos congregados. Irmãos, busca-se a face de Deus quando estamos congregados. Busca-se a face de Deus quando você vai até um monte, a um lugar reservado, para conversar, para colocar-se, derramar-se diante do altar do Todo-Poderoso. Todas essas situações são formas de buscar o nosso Senhor, obedecendo ainda, na prática, os preceitos de Deus na tua vida. Também é uma forma de buscar o Senhor, porque você está honrando a vontade dEle na tua vida. Você busca a vontade dEle para a tua existência, e você honra a vontade dEle. Queridos, nós temos que ter muito cuidado, porque os dias são maus. A Bíblia diz que os dias são o quê? Bons, maravilhosos, extraordinários, magníficos. Só bênção, só bênção. A crentaiada do só bênção, só bênção, só bênção, só vitória, só vitória, só vitória, porque não conhecem Deus. Irmãos. E as lutas? E as dificuldades? E as aflições? Disse Jesus: nesta terra tereis o quê? Aflições, perseguições, problemas, 1000 e vai por aí.
Mas, se nós buscarmos o Senhor, as promessas dele se realizam em nós. Mas, se nós não buscarmos o Senhor, é só vitória, é só vitória, é só bênção, é só bênção. Apenas palavras jogadas ao vento. Não caia nesse argumento que não é bíblico. Mas temos que morrer para nós mesmos. O texto que nós lemos hoje na abertura desse culto, é preciso morrermos para nós, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa existência. Queridos, nós já vimos 3 condições para recebermos as promessas de Deus na nossa vida. Recapitulando, a primeira condição, humilhar-se. Amém? Arrepender-se, deixar pecados, desenvolver vida santa. Segunda condição, oração. Oh, glórias! Oração. Ora-se na igreja, ora-se em casa, ora-se na cama, ora-se sentado à mesa, ora-se andando pelas ruas, ora-se dirigindo, ora-se trabalhando, ora-se onde quer que tu estejas. Na verdade, a nossa vida precisa estar sempre ligada ao Senhor. A nossa vida precisa estar sempre ligada. Como é essa ligação? É como se nós tivéssemos a necessidade de colocarmos uma tomada. Tivéssemos um fio com um plugue. Vamos plugar. Essa é a verdade. Precisamos estar sempre plugados no Senhor, ligados no Todo-Poderoso. Oração sem parar. A terceira condição, nós temos que buscar a face de Deus, igreja. Nós temos que buscar a face do Senhor. Não fique naquela, mas hoje eu estou cansado, não sei o quê. Não ouça a voz do maligno. Mas hoje não dá para ir porque está chovendo. Não ouça a voz do nosso inimigo. Mas é porque você não trabalhou no sol o dia todo como eu trabalhei, pastor. Pastor não trabalha, pastor fica só na boa, fica ali, só no ar-condicionado. É porque você não sabe a minha situação. Glórias a Deus pelo ar-condicionado, apesar que eu não fico o dia todo no ar-condicionado, gostaria muito de ficar, seria bom demais. No entanto, não justifica o teu erro. Não justifica. Você pode ser o cara mais humilde dessa cidade. A tua falta de dinheiro, a falta do ar-condicionado, 12 horas no solzão de rachar, Deus não vai te justificar, te ver como coitadinho. Ele é um pobre coitado, ele é um pobre coitado. Não, ele vai olhar para você, é um pobre desobediente que não merece a minha confiança. Essa que é a verdade, igreja. Leia a Bíblia, veja o que diz a palavra do Senhor. E a quarta condição, a última que está nesse texto, se o meu povo, que se chama pelo... Quem é o povo? Nós. Se nós, amados, que carregamos o nome do Senhor, somos conhecidos como povo de Deus, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Oh, glórias! É preciso que haja conversão na nossa vida. Nós associamos muito a conversão à mudança. O cara era pecador, virou crente ou se converteu. Nós associamos sempre a isso. Mas essa conversão, irmãos, ela vai muito além de uma mudança de religião. É uma mudança de coração. Mudança de coração, não de religião. Religião é uma consequência, mas primeiro precisa mudar o coração. É uma volta de 180 graus. Eu vou nessa direção, volto e pego o caminho certo de Deus, a rota certa do Senhor. A conversão, irmãos, implica em deixar o pecado, em deixarmos os maus costumes, as más práticas, as más conversações, as más companhias, deixarmos as obras da carne, deixarmos tudo aquilo que desagrada o Senhor no nosso dia a dia. Isso chama-se conversão. É deixar tudo para trás e nos alinharmos com a vontade de Deus. Nos linkarmos com a vontade do Senhor. Estarmos linkados naquilo que Deus quer para a nossa existência. E a partir do momento, irmãos, que nós entendemos essa verdade do Senhor,
compreendemos essa verdade de Deus, a nossa vida será transformada e seremos avivados. Vocês já ouviram pastores falando, precisamos buscar o avivamento, precisamos buscar o avivamento. Já ouviram isso? O avivamento, irmãos, começa aqui, dentro do coração. Igreja não se aviva. Quem aviva somos nós. Igreja, como avivar uma igreja? Como? O avivamento, irmãos, nasce em cada coração, quando há uma mudança de conceitos, uma mudança de prática, uma mudança de costumes, quando há um alinhar-se com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para a nossa vida. A partir desse momento, diz a palavra que o Senhor vem, Ele toma a nossa vida, o nosso coração, faz morada em nós, nos envolve com sua graça, somos batizados, transformados e passaremos a viver semelhantemente a Cristo. Carregaremos em nós o Espírito de Deus e viveremos a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Queridos, o avivamento, essa mudança, essa conversão exige uma mudança completa na nossa existência. Pecadores restaurados, feitos em homens, mulheres santas. Eis aí uma pergunta que nós precisamos refletir bastante. Nós somos santos? Será que nós somos santos? O que é a santidade? É o coração, irmãos. O coração quebrantado diante de Deus. Um coração que é a habitação do Espírito Santo. Um coração que sente o pecado. Quando o pecado consegue penetrar no teu coração, você sente o peso e você busca o perdão de Deus na hora e elimina a prática da tua vida. Eis aí o que é santidade. É viver segundo a vontade de Deus a cada instante e a cada minuto. Amados, estas são condições impostas por Deus a Israel para que a bênção alcançasse aquela nação. E ele diz no texto bíblico, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Agora veja, bênção, aleluias, glórias ao nome santo de Deus. Então, ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Que bênção, né? Amados, é isso que Deus quer. Quando nós observamos preceitos, estas orientações do Eterno, seremos ouvidos por Ele. Será que Deus te ouve? Será que Deus te ouve? Se a resposta é não, é porque você não tem vivido segundo a vontade do Eterno. Mas a partir do momento que nós nos encaixamos na visão do Eterno, na visão de Deus, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. E vale ressaltar, irmãos, que Deus ouve pastor, mas ouve também aquela pessoa que senta no último banco da igreja. Porém, desde que seja fiel. Seja fiel. Não há títulos, não há uma condição sacerdotal que favoreça a Deus ouvi-lo. Não existe isso. Deus ouve os fiéis. Deus ouve os justos. Deus ouve os fiéis, ouve os justos. Tem um texto bíblico que é magnífico, diz que a oração do justo, qual o final? Muito vale pela sua eficácia, pelos seus efeitos. A oração do justo, quem são os justos? São esses que se humilham, que oram, que buscam, que têm as suas vidas transformadas, convertidas ao Todo-Poderoso. Ainda, irmãos, resultado de tudo isso, Deus perdoa.
Deus purifica a tua vida, Ele lava a tua vida, Ele muda a tua sorte, Ele te dá um novo nome, Ele escreve o teu nome no livro da vida, Ele move completamente sobre a tua existência, Ele faz coisas maravilhosas na tua vida. E por fim, sararei a sua terra. Esse sará, irmãos, você pode entender como o cuidado de Deus em todas as áreas da tua vida. Na tua saúde, no teu casamento, no teu trabalho, na criação dos teus filhos. E vai por aí. É o cuidado de Deus, é o zelo, é a manifestação do zelo de Deus sobre a tua vida. Deus sara-nos, Ele cura-nos, Ele restaura-nos, Ele faz coisas magníficas na vida dos fiéis. Amém, queridos? Queremos as promessas de Deus para nós? Deus tem uma promessa para você. Deus tem bênçãos que você nem imagina. Mas por que não recebemos? Você já ouviu aquelas pessoas que estão frustrados com Deus? Pessoas frustradas com Deus. Ah, Deus não atende minhas orações, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus, enfim. Já conversaram com alguém assim, nesse aspecto? Mas por que Deus não ouve? O cara não se humilha, não confessa seus pecados, não ora, não tem uma vida consagrada, não busca Deus de fato só por interesse, não ama o Senhor, mas é o interesse que move a sua vida e não houve uma conversão verdadeira na sua existência. Aí o camarada quer receber de Deus alguma coisa, mas não recebe, porque Deus, Ele exige que nós estejamos segundo a vontade dEle. Lembre-se sempre disto, é preciso vivermos segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Deu para entender a palavra? Oh, glórias! Mais uma vez, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Oh, glórias! Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra é clara, Senhor. Nós te exaltamos porque tu és bom, porque tu és justo. Prepara-nos, Pai, para que nós possamos observar estas condições, praticá-las no nosso dia a dia, para que possamos usufruir de uma comunhão verdadeira e recebermos sobre as nossas vidas as tuas promessas, as tuas bênçãos. Senhor, fala ao coração de cada um desses que aqui estão presentes, e esses que nos ouvem e também nos ouvirá pela internet. Oh Deus, guarda-os, move na vida deles, abençoa-os. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mensagem 901.